Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ecossistema Podcast. Estou aqui com meu parceiro e apresentador, Apresentador. Hugo Fernandes. E hoje a gente tem como convidado especial, gente, a Lilian Simplício. Ela que é consultora aí, né, na área de transição de carreira, ajuda todo mundo que precisa, né, se encontrar aí no seu rumo profissional. Fala aí, Lilian. Vou deixar você falar um pouco. Explica aí pra gente como que você ajuda as pessoas, se apresenta pro pessoal aí. Antes queria agradecer. Mais uma vez estar aqui nessa casa. Show. Já estou me sentindo realmente de casa. Mas para quem ainda não me conhece, Lilian Simplício, sou educadora, consultora de carreiras e adoro orientar pessoas que queiram se reencontrar profissionalmente. Seja dentro da própria carreira, seja para empreender, enfim, pessoas que desejam ter mais realização, mais retorno financeiro, mais sucesso. Então eu ajudo a encontrar qual é o caminho para que essa pessoa se sinta dessa maneira. Ou seja, Show. ela atende 90% da população. Só 10% está satisfeito. Cara, eu queria te fazer, partindo desse princípio, eu queria te fazer uma pergunta que é curiosa. É possível a gente encontrar, tipo assim, um emprego que realmente vai fazer a gente 100% feliz? 100% é uma palavra forte, mas eu costumo dizer que na balança a gente sente. Você sente se tá valendo a pena, se tá fazendo sentido para você, se tá te fazendo bem. Então, o importante é você entender que tipo de vida eu quero levar. O que é que eu quero para mim? Qual é o retorno financeiro que me satisfaz? Então, se isso vai ser 100%, acho meio difícil. Acho que no nosso checklist de tudo que a gente gostaria de ter, sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas o bacana é você olhar e dizer assim, pô, tá valendo a pena. Eu ainda vejo sentido aqui, tem mais coisas positivas do que negativas. Eu vejo sentido de levantar todos os dias e dizer, tá valendo a pena. Show. E por mais que... Você falou que é difícil, né? Mas por mais que exista o 100%, vai de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. Porque pode ser 100% naquele momento, mas daqui a 5 anos ela vai estar num estilo de vida diferente, que não vai, aquele 100% já vai estar... Exatamente. Já não cabe mais, já não tá mais 100%, né? É um filho que vem, é uma vontade de viajar, é uma vontade, sabe? Acho que vai muito também do momento de cada... momento. Realmente, né? O momento de cada pessoa, acho que... O momento que a pessoa tá vivendo ali é que faz total diferença também nessa questão, né? Talvez o emprego que me deixa 100% feliz hoje não é o que vai me fazer feliz aí daqui a talvez 2 anos, 5 anos. Eu já tive essa experiência, inclusive. Uhum. Eu já tive um emprego que, cara, eu olhava para aquele emprego e falava assim, cara, eu não me vejo, eu gosto de estar aqui. Sabe aquela coisa da sensação de que eu gostava de ir trabalhar, eu gostava quando eu estava no trabalho, eu ficava amarradão. E aquilo para mim não era sacrifício nenhum, era muito prazeroso. Até que chegou um momento que eu falei assim, meu irmão, o que é que eu tô fazendo aqui? E engraçado que não foi por conta daquele emprego, mas foi exatamente porque o Menandro mudou. Exatamente. Né? Os sonhos do Menandro mudou, a visão de mundo do Menandro mudou. E aí eu falei, cara, não estou mais feliz aqui. Perfeito. Eu costumo dizer que não é sobre carreira, não é sobre trabalho. É sobre vida. Quando você entende a vida que faz sentido para você naquele momento, fica fácil você entender que tipo de trabalho, que tipo de ambiente faz sentido para você. Então, eu já passei por algumas mudanças na minha vida profissional, coisas que eu quis muito em um determinado momento, depois deixou de fazer sentido, por vários motivos. Né? O Hugo falou ali, filhos, né? O meu primeiro filho trouxe comigo uma mudança muito grande. Eu trabalhava numa empresa lá em Camaçari e já não dava mais para sair 7 horas da manhã, passar o dia todo longe dele e só voltar à noite. Então, uma das minhas primeiras grandes mudanças, assim, larguei um emprego onde eu tinha um cargo bacana, onde eu ganhava bem, tinha uma série de benefícios, cargo de liderança, mas já não estava fazendo mais sentido para mim. Estava faltando alguma coisa e para o meu contexto de vida também já não estava funcionando. E aí foi que eu fiz a minha primeira grande mudança. Então, a gente muda ao longo da vida. Então, é natural que a carreira mude. Só que a grande questão é que não ensinam isso pra gente quando a gente tem 17 anos. E quando você falou aí que você tomou a decisão de mudar, eu pensei, cara,
Eu acho que para essa galera é muito difícil, né? Quando você tem uma carreira que você tá aí, pô, estável, você alcançou um patamar aí profissional e financeiro que você até desejou por muito tempo e de repente Sim. você fala assim, vou mudar. Deve dar um friozinho na barriga, medo. Como é que foi isso aí com você e o que é que você ouve das pessoas, né? Quando falam com você e... Foi difícil, mas foi um grande treino. Naquela época eu fiz uma mudança para a universidade. Foi muito bom para mim porque assim, eu sempre gostei de liberdade, eu sempre gostei de autonomia, de flexibilidade. A universidade ela me trouxe isso. Me trouxe menos ganhos financeiros naquela época, né? Mas me trouxe essa liberdade. Eu podia, na hora do almoço, passar em casa, estar com meu filho. Eu pude levar ele quando ele começou a ir para a escola e acompanhar esses primeiros movimentos. Então, foi muito bom nesse sentido. E naquela época, para mim, foi aquela coisa, caramba, eu tinha, sei lá, 30 anos naquela época e estava entrando na universidade pública, tudo que muita gente queria ou quer, né, ao longo da vida. Passei num concurso, pronto, tô com minha vida resolvida aos 30 anos. E fez muito sentido para mim durante muito tempo. Sim. Só que alguns anos depois, eu falei, caramba, e agora? Tá faltando alguma coisa. Não é possível que eu ainda tenho mais aí pelo menos uns 30 anos, de uma maneira muito ativa, isso eu já estava com quase 40. Não. Preciso de mais alguma coisa, tá? Tem alguma coisa errada. Fora outras questões envolvendo valores, etc. Deixou de fazer sentido de novo para mim. Mais uma grande mudança na minha vida. E aí muita gente me questionou, porque foi nesse momento que eu comecei a dizer, eu vou empreender. Show. Eu passei por uma crise muito grande profissional, me questionando. Aqui eu estou resumindo, mas foi um período muito difícil de levantar todos os dias e dizer, meu Deus, não é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. O que é que eu faço? E aí vem entender por onde é que eu vou, como é que eu, depois de quase 10 anos, com uma carreira estabelecida, com quase 40 anos, 2 filhos, porque eu já tinha minha mais nova, eu vou mudar numa altura dessa. E aí vem os medos que todo mundo passa, é natural. Só que eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu não tento ficar em lugar onde eu não esteja me sentindo bem, onde eu perceba que aquilo não é para mim, não faz sentido. Então, meu compromisso é com o meu bem-estar, com a minha felicidade. E aí veio essa ideia de empreender. E foi aí que eu ouvi de muita gente, você é louca, vai mexer na vida agora, numa altura dessa, é crise de meia-idade, respira que passa. Você é concursada. Pois é, respira que passa. O mito do concurso, da segurança. Eu falei, não, eu quero. Eu não vou, óbvio. Eu sou uma mulher de quase 40 anos, eu tenho 2 filhos. Na época eu já estava divorciada. Eu falei, não posso também fazer de qualquer maneira. Perfeito. Eu ia perguntar isso agora. Então, eu dei passos, planejei mudanças no meu regime de trabalho, né, para sair de uma dedicação exclusiva, para ir para um regime de contrato onde eu pudesse fazer outras coisas, para daí, enfim, né, poder fazer a minha mudança final. Mas, assim, foi um passo a passo, né, de uma forma planejada, mas o compromisso é com aquela coisa, eu preciso me sentir bem. Não é só o retorno financeiro, não é só a segurança. Então, na balança já não estava fazendo mais sentido. Eu ia perguntar exatamente isso, Lilian, porque assim, às vezes a pessoa tá ouvindo esse episódio e fala assim, aí, tá vendo aí? Ela trabalhava numa grande empresa quando ela tinha 30 anos de idade e ela não estava se sentindo bem, e aí foi para outra, largou tudo. Só que geralmente não é assim, né? Existe o planejamento, como você falou. E como foi assim? Você contou pra gente aqui 2 experiências, né? Como foi você sair de um... Era no polo? Isso. Como foi sair do polo, entrar na universidade, como foi sair da universidade e começar a empreender, né? Quanto tempo ali você planejou, como foi seu backstage ali de planejamento para começar a tomar a decisão e realmente queimar a corda, né? Cortar o cordão umbilical. Eu vou te dizer que eu já entrei dentro do polo ali
sabendo que era um período em que eu ia passar. Em algum momento na minha vida eu entendi que eu era uma pessoa apaixonada por educação. Eu precisava estar lidando com pessoas, ensinando, orientando. Então, estar na universidade foi algo que eu sempre quis e planejei. Só que é algo que depende de concurso, depende de quando é que vai abrir um edital. Então, eu me preparei para isso. Eu falei, eu não estou mais... Na época, eu não estava mais na casa dos meus pais, etc. Então, eu falei, eu preciso de um trabalho para me manter, né? Então, eu busquei um emprego naquela época que atendia a diversas coisas que eram importantes para mim naquela época, que fazia sentido. Então, não foi um sacrifício para mim estar lá, né? Então, estava nos meus planos passar esse período lá. E eu estava sempre ali, como a gente costuma dizer, me preparando, afiando o machado. Quando o concurso abriram outros em outras universidades, e eu falei, não vai dar para dividir energia. Vou focar minha energia aqui em um. E, cara, foi uma época da minha vida que foram, assim, uns 4 meses amamentando. Meu filho estava bebezinho ainda. E eu acordava às 5 da manhã para dar a primeira mamada dele, para tirar leite, para deixar ao longo do dia. Nossa. Porque ele estava muito novinho. Estudava no ônibus da empresa. A empresa pegava, levava o computador, preparava tudo lá. Reduzi minha hora de almoço. Então, era o tempo que eu tinha para isso. Na volta do ônibus, e olha que eu adorava dormir no ônibus. Abri mão disso. Quando chegava em casa, era para cuidar dele, mais uma vez. Eu ia estudar novamente 10h30 da noite, que era quando ele mamava pela última vez. Era entre 10h30 e 1 da manhã. Passei alguns meses dormindo 4 horas por noite. Uau. Mas eu sabia que aquele retorno eu ia ter. Porque eu queria flexibilidade lá na frente. Então, estava nos meus planos isso. Então, foi o primeiro passo que eu dei, né? Na época foi difícil, inclusive, para mim, porque eu sabia que eu ia ter que abrir mão de um salário maior, benefícios bacanas, etc. Mas eu me preparei para isso também. Então, foi um momento em que eu falei, não, eu já sei o que me espera. Houve uma preparação para isso. Na universidade, foi algo que foi acontecendo aos poucos, assim. Foi muito bom. Eu acho que durante muito tempo fez muito sentido, de fato, tudo que eu vivi, né? Eu experimentei diversas instâncias dentro da universidade. Gestão, pesquisa, dar aula. Mas eu gosto disso, eu gosto de gente, de pessoas. Então, eu entendi que a sala de aula, de fato, era onde eu queria estar, né? Na formação de pessoas. Eu não queria estar lidando com o ego de outras pessoas, com questões políticas, enfim. E, num determinado momento, eu percebi, eu realmente preciso só focar no que eu realmente gosto, que faz sentido para mim, que é a sala de aula, e eu preciso encontrar outra razão para mim. Isso aqui está me fazendo mal do jeito que está. E foi aí que eu mergulhei num processo de entender o que estava acontecendo. Terapia, passei por um processo de coaching na época, fiz uma formação em coaching. Na época, eu não pensava que o caminho seria esse. Mas eu falei, poxa, dessa formação aqui, pelo menos, eu vou entender o que está acontecendo comigo. E, de fato, porque foi algo que a terapia não deu conta. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Porque tem o foco profissional é diferente. Exatamente. E o terapeuta, o psicólogo, não são todos que têm a formação adequada para esse viés profissional. Então, foi aí que eu entendi. Acho que no primeiro final de semana da minha formação, eu entendi, caramba, eu estou vivendo uma crise de valores dentro da universidade, é isso que está me fazendo mal. E aí que eu vou mexer. E aí eu fui entender, tá bom, beleza, eu já sei o que eu preciso mudar, mas eu vou para onde? E aí eu fui mergulhar em mim e entender o que eu já faço muito bem, que já dá resultado e que pode me gerar um retorno financeiro e realização também. E eu fui perceber que durante toda a minha história na universidade,
por ter sempre, na minha vida profissional, atingido as metas que eu queria, os estudantes me pediam conselhos sobre isso. Show. Eu sempre fiz orientação de carreira sem saber que eu estava fazendo isso. Nossa, que massa. Então, ali caiu a minha ficha. Eu falei, é isso que eu vou agregar aqui. E aí eu entendi que o meu papel não era só, tome aqui o seu diploma. Tchau, foi muito bom enquanto durou. Mas as pessoas precisam entender como construir a sua vida profissional. Então, hoje, dentro da universidade, eu vez ou outra, tenho um projeto de extensão focado só nisso, carreira para os jovens. Foi assim, inclusive, que eu comecei no início da pandemia, porque eu tinha muito essa coisa de dentro, né, os jovens na universidade, etc. Comecei dessa forma, mas quem se identificou comigo do lado de fora foram mulheres, como eu, que também estavam passando por suas questões na vida, né? Questões profissionais, querendo mudar, mas não sabiam como. Então, foi assim que eu comecei a planejar a minha mudança, entendendo no que eu era boa, entendendo o que não estava funcionando, entendendo o que é que eu gosto de fazer e o que o mercado poderia precisar. Para, obviamente, eu ter um retorno financeiro. Show, porque é muito bom ter prazer, mas também é muito bom ter retorno financeiro. Dinheiro. Mais um podcast que a gente não vai subir pro ar e vai cobrar por ele, né? Dinheiro não faz mal pra ninguém, nunca Exatamente. fez. Dinheiro é muito bem-vindo. É muito bom, ainda mais fazendo o que você ama, né? Se a gente trabalha pra ganhar dinheiro com coisa que a gente não gosta, quanto mais fazendo o que ama, né? Quando eu vejo a hipocrisia do dinheiro não traz felicidade, não me faz feliz. Eu penso assim, cara, o cara sai de casa, larga a família toda, trabalha no emprego que às vezes não te faz feliz, acorda a hora que não quer acordar, enfim. Por causa de dinheiro. Se submete a fazer um monte de coisa que, poxa, não agrada a ele pra ganhar dinheiro e depois vem com a desculpa do que, pelo amor de Deus, é muito, como é que eu posso dizer, é contraditório isso, né? Contraditório. Se não fosse, por que você abriria a mão? Por que você abre mão de estar com sua família, com seu filho, de fazer as coisas que você mais gosta para trabalhar, para ganhar dinheiro, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, tira isso aí da sua cabeça. Mas show de bola. Eu gostei. Uma coisa que eu anotei aqui, Lina, foi clareza dos valores. Exato. E eu anotei isso aqui quando você me falou logo da primeira história lá do Polo, né? Que você olhou e falou assim, ali eu comecei a refletir, comecei a pensar sobre o meu filho, eu vi que aquilo não fazia sentido para mim, eu vi que aquilo não fazia parte dos meus planos mais. Em algum ponto aí você me falou alguma coisa que eu anotei aqui, que clareza dos seus valores é fundamental para você entender o que realmente te agrada e vai te fazer feliz, né? Exatamente. E quais são os maiores desafios, assim, né? Quando você que orienta muitas pessoas, o que é que mais chega para você, assim, de desafio? De, poxa, Lilian, eu quero, tá? Mas tenho essa dificuldade. Que é mais comum, né? Qual é a mais comum? Medo de dar errado. Medo de não ter apoio, das pessoas não entenderem, das pessoas julgarem. Essa é clássica. Medo de fazer mais uma escolha errada. E aí a gente precisa ressignificar muito o que é isso, o que é uma escolha errada, né? É importante a gente entender. E é por isso que eu trabalho muito com a escolha cuidada, a escolha consciente, né? E valores, que você falou aí, é um dos pontos. Eu tenho uma seção onde eu trabalho exclusivamente os valores. Porque valor é tudo aquilo que você não negocia, né? É tudo aquilo que norteia as decisões da gente. Então, as pessoas têm medo de dar errado, medo de se arrepender. As pessoas acham, aí não é muito um medo, mas uma crença. Poxa, eu vou ter que jogar tudo fora. A minha história foi tempo perdido. Cara, eu só ofereço o trabalho que eu ofereço hoje, do jeito que eu ofereço, por causa da minha história. Abriu mão, né? Não é só sobre você montar um negócio e fazer a parte técnica dele. Tem pessoas que oferecem o mesmo trabalho que eu, com qualidade tão boa quanto ou superior. Mas do jeito que eu faço, com o olhar que eu tenho, só eu. E isso por causa da minha história. Então, eu não joguei a minha história fora.
Então, eu costumo dizer que eu vou deixar até de adotar o nome transição de carreira, né, para progressão. Boa. É uma Gostei. expansão, é uma mudança. Você está indo para um outro degrau, para um outro nível. Perfeito. Né? É uma outra fase da sua vida, da sua história. Então, não necessariamente você precisa apagar tudo e, naturalmente, você não apaga. Cara, não, eu acho que não apaga, porque eu falo assim, tem uma coisa que eu falo assim, cara, que eu aprendi também em uma formação de coach que eu fiz. Cara, você é a história que você conta da sua história. Cara, se você pega na sua transição, né, em você seguir um novo rumo, você acha que você vai pegar a sua história de tudo que você veio deixar para trás, cara, essa é a sua visão, né? Mas você pode contar isso de uma forma completamente diferente. Você pode trazer toda essa bagagem e levar isso para o novo, né? Para o que você está fazendo agora. Então, assim, por isso que eu falo, você é a história, você conta dessa história. E nessa história nova que você quer contar agora, você quer construir, você pode trazer na sua bagagem toda essa história que você viveu, justamente que vai servir como o alicerce aí para você reescrever aí a nova. Exatamente. Lilian falou aí sobre mudar essa nomenclatura aí de transição. Progressão de carreira. Pra progressão. Gostei, vale ressaltar também que, com base em tudo isso que você falou aí, sua história, não necessariamente a progressão seja como se fosse um degrau acima. Eu vou fazer essa progressão, só posso fazer porque eu vou ganhar mais, eu vou fazer isso mais, eu vou fazer isso mais. E não necessariamente, porque a sua progressão de carreira no passado foi justamente sair de um emprego que você ganhava mais, tinha mais benefícios, e foi para algo que você ganhou menos, mas você teve um outro valor que era tão importante para você quanto, que você teve ali um déficit de algumas subiu o coisas. degrau, né, nessa área. Exatamente. Então, o que parecia que você estava regredindo, na realidade você estava progredindo, e as pessoas precisam entender isso, né? Basicamente, quando ela fala dos valores, é exatamente isso, né, cara? Quando você entende quais são os seus valores, você vai começar a pontuar. Cara, o fato de eu estar, por exemplo, abrir mão de ganhar o que eu ganhava antes, mas por algo que para mim faz muito mais sentido, quando você tem clareza do seu valor, você percebe que você está tendo mais benefício do que você tinha. Isso aí foi uma coisa para mim também foi fundamental. Eu tenho um valor de liberdade muito forte. E eu falei, cara, quando eu abri mão, né, do meu emprego para fazer uma transição, eu falei assim, velho, eu vou abrir mão. Progresso perfeito. Uma progressão. E que progressão. Mas vamos lá, quando eu abri mão para fazer a progressão, que agora até eu vou usar esse termo também. Quando eu fui fazer minha progressão de carreira, o que aconteceu comigo? Eu entendi, cara, que o que eu mais precisava para mim realmente era tempo. Porque eu precisava, e cara, hoje, eu sou um cara que eu tenho muita ideia, eu sou um cara que eu sou muito empreendedor, eu sempre fui desde novo. Só que eu não consigo colocar minhas ideias em prática, sabe? Eu não consigo ter tempo para organizar ela, para estruturar e para praticar. Por quê? Porque eu não conseguia ter tempo para poder fazer as coisas. E aí eu entendi, cara, eu preciso ter mais tempo. E foi quando eu abri mão, nessa época, eu abri mão do retorno financeiro. Porque, para mim, o que mais fazia sentido nessa época era ter tempo, né, para eu conseguir construir a nova história que eu queria, né, fazer minha progressão profissional. E isso foi fundamental para mim. Mas, cara, se eu não tivesse clareza disso, eu estaria lá até hoje, talvez, porque eu estava preso no vou abrir mão da minha segurança financeira. E é isso que a maioria das pessoas faz. O que é segurança, de fato? A gente tem segurança em alguma coisa? Não tem. As pessoas dizem, Lilian, a funcionária pública tem segurança. Como assim? No momento em que a minha renda depende apenas de uma fonte, por exemplo, já que a gente está falando de retorno financeiro aqui, não existe segurança. Se o país quebra, eu não vou ter o meu salário. Bye, segurança. Acabou. Estabilidade sabe? não existe. É claro que existem colocações, existem vagas, empregos que têm uma estabilidade maior do que outros. Mas a segurança ela não é absoluta. Com certeza. A gente não tem 100% de certeza de nada. Então, o que eu costumo dizer é, caramba, você não está feliz hoje. Beleza. Como é que você quer estar daqui a um ano? Com essa segurança e essa infelicidade, o que está pesando mais na sua balança? Enquanto você fica, isso significa que ainda não está batendo tanto em você assim essa dor.
Concordo. Porque se você ainda não deu um passo, isso significa que você está ganhando alguma coisa aí, né? Então, muitas vezes as pessoas passam anos da vida. E isso vale para tudo na vida da gente, carreira, relacionamentos. Gente, não dá para estar em caixinhas que são apertadas pra gente, que não estão cabendo mais. Não faz sentido. E as pessoas passam uma vida, às vezes até, sem olhar para os lados. Porque, caramba, eu tô no emprego aqui, nesse emprego A. Eu tô ganhando X. Às vezes o emprego B me paga o mesmo X e vai me fazer mais feliz um pouquinho. Mas as pessoas não querem largar aquele emprego A, não querem largar o tal do FGTS, que elas não sabem nem se ou quando vão utilizar, né? Exatamente. Então, é óbvio, cada um tem o seu contexto de vida, tem a sua realidade, cada um sabe onde pesa, mas tem várias situações que eu conheço, até fora dos meus atendimentos, de pessoas que poderiam já ter alçado voos ou pelo menos ter começado um projeto novo. Caramba, você trabalha o dia todo, beleza. O que você faz durante 2 horinhas da sua noite? Tô ali, muitas vezes eu passo 30 minutos olhando os títulos do Netflix, Amazon, não escolho nenhum, mas foram 30 minutos que foram embora. E que você poderia estar ouvindo um podcast, assistindo alguma coisa, pegando, sabe? São passos que a gente desvaloriza, deixa de fazer, porque a gente só valoriza o passo grande, Exatamente. sabe? Realmente. E você vai perdendo tempo. E daqui a um ano você vai estar no mesmo lugar e com uma dor talvez pior do que a que você tem hoje. Exatamente. O tempo passa de qualquer jeito, né? Não tem... Exato. E passa rápido. Exato. E com base no que você falou aí agora, toda pessoa que vier a partir de hoje se queixar pra você, falta de tempo, você pede pra olhar as configurações do WhatsApp dela. Quanto tempo... Do WhatsApp não, do Instagram. Quanto tempo ela passou no Instagram naquela semana? Então, se você pegar aquela quantidade de tempo ali, dividir por 2, se ela pegasse aquela metade ali e focasse em uma melhoria, ela teria na vida dela. Mas é como você falou, né? As pessoas... Sempre que a pessoa tá procrastinando aí alguma coisa, tem algum benefício aí associado a isso. E às vezes essa pessoa também não tem clareza de que benefício é esse, né? Uhum. Sim. Isso aí foi uma das coisas que eu também descobri quando eu fiz o processo de coaching. Eu acho que isso também prende muita gente. Minha esposa, quando pediu demissão do banco, já tinha meu negócio, tinha condição de bancar a família, eu e ela, tranquilo. Eu falei, meu bem, vai lá e pede demissão. Só que eu pensava uma coisa, que era... minha esposa tem um ticket de alimentação lá de R$1.000 e poucos. O ranço. A gente tem o melhor plano de saúde que tem. A gente tem aqui, pago pela empresa. Tem um monte de benefício, a gente tem PL, a gente tem um monte de coisa. E foi assim, cara, isso agora a gente vai passar a não ter mais. Eu fazia essa reflexão. Só que aí eu falei assim, legal. Mas esse é o bom que tá atrapalhando de viver o que eu realmente quero viver com minha esposa, né? Então eu não posso colocar isso aqui como fator de decisão. A gente refletia sempre sobre isso, porque a gente entendeu o seguinte, cara, se eu preciso suprir isso aqui, eu coloco isso aqui como uma coisa, uma prioridade para eu entender, isso aqui eu vou precisar suprir de alguma forma, vou encontrar um jeito, tá? E você sempre descobre um jeito quando você está buscando o jeito. Sempre. O grande problema é que quando você não se coloca nessa direção, você não tenta encontrar solução. E aí você vai amarrando e amarrando e amarrando e amarrando e você nunca toma uma decisão. E quanto mais o tempo passa, fica mais difícil, né? Por conta das outras armadilhas que aparecem. Exatamente. E tem alguns pontos massa aí que você falou. Primeiro, pegando esse último já, né? Às vezes, quando a gente tem um problema, a gente fica ali, ruminando aquele problema. Isso não tá bom. Caramba, e agora? Problema. E você não sai daquela zona de sentir a dor, de reclamar o tempo todo. Mas tá bom, o problema tá aí, tá posto. E agora? O que é que eu posso fazer? As pessoas, muitas vezes, elas não dão esse passo nem de pensar como eu poderia resolver. Boa.
esse é um ponto. Aí fica paralisado nessa zona. Não chega nem no ponto de pensar, e o ticket de alimentação? Sabe? Então, tem muita gente nesse momento. Fora que tem várias coisas, e isso é da nossa cultura. Exatamente. O tempo todo. Se você pegar, por exemplo, a geração dos meus pais, né, talvez dos seus. Pega meu pai, inclusive o aniversário dele hoje está fazendo 78 anos. Você pega essa turma, foi a geração do pós-guerra. Aquela galera que viveu a escassez. Como é o nome dele? Exato. Diógenes. Parabéns aí pro senhor Diógenes. Não vai ser ao vivo, mas receba os parabéns também, né? Então, assim... Muitos anos de vida. Valeu. Então, o que era importante? Estabilidade, né? Preciso garantir, sabe? Então, o que foi ensinado, né, pelo menos para minha geração, principalmente, aos 25 anos, você tem que ter a sua vida resolvida. Uhum. Carro, casa, família, saiu da faculdade com seu diploma, um bom emprego, estabilidade. Isso é que era importante. Só que não é assim, tem uma hora que a conta não fecha, sabe? Então, esse é um ponto em que às vezes gera crise para muitas pessoas. E aí as pessoas começam a se questionar, poxa, não tá bom, ficam nessa zona do problema, mas não conseguem ver além, porque a gente tem uma cultura de que, primeiro, você é refém do seu diploma, você é refém das suas escolhas, você escolher uma área, você vai morrer agarrado com aquela área ali o resto da vida. Às vezes você pode até continuar na sua área, mas tem tantas outras formas de atuação que talvez você não tenha pensado. Uhum. Então, quando eu digo que eu não fiz uma transição e uma progressão, porque eu continuo na área de educação. Eu continuo. Quando eu faço esse trabalho de orientar, de ensinar, de divulgar conteúdos, isso é educação, né? Isso é você estar ensinando pessoas. Então, muitas pessoas não saem nem desse momento, nem dessa zona de reclamação. Você falou aí, né, sobre reclamação. E eu não sei se as pessoas param para analisar a palavra reclamar, né? O que é clamar? Clamar é pedir. Exato. Aí você reclama, você repede. Então você repede, nem sei se diz essa palavra, mas você tá toda hora... Anota, bota no... Repede, vou botar no dicionário. Toda hora você tá ali pedindo aquela mesma situação. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais meu emprego, eu não aguento mais isso. Tá ali o tempo todo pedindo ali, né? Ao invés de procurar uma solução de fato que... Só que resolver, achar essa solução, muitas das vezes as pessoas chegam a uma determinada conclusão de que o resultado vai vir a médio e longo prazo. E aí ela vai buscar um prazer imediato. Aí quando começa a pensar isso, a cabeça começa a entrar em curto-circuito, liga a Netflix, vai pro Instagram, faz qualquer coisa, e mais um dia se passa, e ela vai, quando vai ver, já é final do ano, nosso ano passou rápido. Não é que passou rápido, é que você deixou ele passar e não olhou pro seu ano de fato, né? Porque para quem tá construindo coisas, o tempo tá demorando, porque você tá ali construindo, você tá tendo noção ali do tempo que tá passando. Outra coisa também, né, cara? É muito difícil você olhar pro escuro e conseguir enxergar alguma coisa no escuro, né? Então, quando você dá um passinho pequeno, você tá um pouquinho mais próximo aí, você vai conseguir enxergar, né? O que é que tá ali na frente? Você vai dando pequenos passos, você vai se descobrindo ao longo do processo. Então, necessariamente, na hora que você pensa assim, vou mudar, você não vai encontrar a melhor solução para você no primeiro momento, mas você começa a descobrir quando você resolve dar pequenos passos. E às vezes pequenos passos é assistir esse podcast. Exatamente. Daqui você extrair alguma coisa e pensar que a gente falou sobre os valores. Poxa, cara, eu nunca pensei sobre isso. Deixa eu dar uma olhada sobre isso, né? Deixa eu ver o que é valores. Deixa eu entender o que é isso, quais são os meus. E aí você vai dando pequenos passos e aí você vai encontrando, aí você vai conseguindo enxergar um pouco mais além, né? Uhum. Porque, como você falou, talvez a dificuldade está aí também. A pessoa nunca deu um passinho pequeno, né? Ela está só presa aí no lugar do questionador, mas ainda não deu um passinho, não deu o primeiro passo. E falando em passinho, primeiro passo, como a gente fala, tá aqui dizendo, eu queria te falar o seguinte, Ilian. Existe um passo a passo, se a pessoa pensa assim, cara, me dá um manual aí, tá? Preciso, porque eu tô tentando, Menandro, eu tô nessa busca aí já tem um tempo, cara, mas eu ainda não consegui sair do lugar.
Então, para esse tipo de gente, existe um manual? Existe um passo a passo? Existe um E passo a passo. se você não falar o passo a passo, eu vou acrescentar com algo no final. Vai lá. Mas eu acho que você vai falar. Existe um passo a passo. Mas antes até do passo a passo, é importante a gente pensar o seguinte. Existe um grande... Algo que me incomoda muito, né? Que as pessoas só deixam para pensar nessas coisas quando estão nos seus piores momentos. Eu já não aguento mais. E, no entanto, todos os dias, a gente pode levantar e se perguntar como pode melhorar. O que é que pode ser diferente hoje? O que é que não está tão bom? Talvez não todos os dias, mas periodicamente analisa a tua vida, seus relacionamentos, sua carreira. Posso ir para mais algum lugar? Posso conquistar mais alguma coisa aqui hoje? Porque se um incômodo pequeno já existe hoje, em algum momento esse incômodo ele vai ser muito grande. É natural que ele cresça. Então, é muito melhor a gente tratar enquanto ainda está ali germinando do que esperar chegar nesse ponto, no limite. E, às vezes, você não consegue, dificulta muito mais o processo. Então, assim, o passo a passo existe. É você primeiro fazer um diagnóstico. O que não está funcionando hoje? Por que não está funcionando? Ao longo da minha trajetória, já funcionou em algum momento? Por que funcionou? Sabe? Olhar, porque muitas vezes a gente está nesse momento de inquietação e é como se nada tivesse valido a pena. Caramba, perdi todo o meu tempo, nada foi bom. E, no entanto, na sua jornada, com certeza existiram aspectos positivos. Né? Mas é entender, olhar para você e fazer as pazes, de fato, com as suas escolhas. É o que temos para hoje, vamos trabalhar em cima e focar na solução. Mas, para focar na solução, a gente precisa entender, de fato, qual é o problema. Eu estou vivendo uma crise de valores, é a falta de retorno financeiro, eu não estou tendo o retorno financeiro que eu gostaria, é o meu ambiente de trabalho, sabe? O que uma carreira precisa ter para eu chamar de boa? É a liberdade que eu tanto prezo, que eu não tenho hoje? Poxa, eu valorizo liberdade e estou presa de 8 às 17. Então, não faz sentido. Então, o problema está aí, né? Show. Então, entender de fato qual é o problema. Para algumas pessoas é importante, por exemplo, ter rotina definida, horário, e a pessoa às vezes está num trabalho em que ela tem que viajar o tempo todo, não tem rotina definida. Isso mexe, cada um tem o seu modelo. Show. Né? Então, o que é que você quer de fato? Cansou de trabalhar para outras pessoas e você quer empreender? Então, vamos fazer um diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. Por que não está bom? Legal. A partir daí como é que eu vou melhorar? O porquê não tá bom já te dá pistas de onde você não deve mais ir. Isso é um ponto. Show. Mas para você entender para onde você vai, você precisa primeiro olhar para dentro. Não tem jeito. A carreira da gente, e quando eu falo carreira, vida profissional, não é? Sua forma de ganhar dinheiro, a sua forma de trabalhar, né? Então, ela se constrói de dentro para fora. Não é simplesmente, apareceu essa oportunidade aqui, eu vou pegar. Poxa, disseram que a internet tá dando bom agora, eu vou para lá. Então, não é todo mundo que tem um perfil para empreender, não é todo mundo que tem um perfil para estar na iniciativa privada, não é todo mundo que tem um perfil para estar num concurso público, enfim. Então, esse olhar para dentro o que eu realmente gosto? Qual é a minha praia, né? O que é que temas despertam meu interesse? O que é que eu curto? Eu gosto de falar sobre o quê? Eu gosto de ouvir o quê? Sabe? É importante você entender o que é que você gosta, que tipo de atividades você gosta. E isso vale para tudo. Olhe para as coisas que você tem como hobby. O que é que te dá prazer hoje? O que é que te dá tesão de fato, né? É importante. Isso significa que eu vou escolher só o que eu gosto de fazer? De jeito nenhum. Não é por aí. Mas vai te dar pistas, né, de para onde você deve ir. O que é que eu sei fazer? Eu sou bom ou boa realmente em quê? Boa. As pessoas costumam olhar para mim dizendo, não sou bom em nada, não. Todo mundo é bom em alguma coisa. Com certeza. Todo mundo é bom em alguma coisa. E aí o bacana é que é importante você ter a clareza de no que você é bom ou boa, né? E isso, uma das pistas mais bacanas pegue algumas pessoas que você conhece ou que já conviveram com você em diferentes fases da vida, sabe? Sua esposa, alguém que já trabalhou com você, alguém que trabalha com você hoje. Dá um feedback aí, sou bom em quê?
E aí você vai começar a ver e você vai observar um padrão nessas respostas. Mesmo aquelas pessoas que não se relacionaram com você profissionalmente, se for um relacionamento amoroso, você vai observar um padrão ali. Família, sabe? Sou bom em quê? Então você começa a ter noção. E se você olhar para trás, para sua história, todos os momentos em que você teve um bom desempenho, um resultado acima da média, você estava usando aquilo que você tem de melhor. Caramba. Então, show, foi pra mim aí. Gostei, viu? Faça essa análise e você vai ver. Pense em coisas que você quis conquistar e você conquistou. Aí você se pergunta, que ferramentas eu usei para isso? Tá ali, a pista tá nos seus talentos. Mas a gente passa a vida inteira fazendo o quê? Focando naquilo que falta na gente. E aí, caramba, você vai gastar uma energia incrível. Sabe o que eu ia dizer agora? Passa a vida inteira olhando o que o outro tem de bom. Exato, exato. E aí fica se comparando e falando, porra, velho, esse cara é bom e eu não sou bom. Exato. Né? Realmente. Cara, tem coisas que não vão ser pra você. Isso é libertador, velho. Isso é libertador. Então, quando eu chego pra Minando, eu preciso de uma mentoria porque eu esgotei ao máximo a minha capacidade de lidar sozinha com tentar montar uma estratégia de vendas. Eu esbarrei na minha limitação e eu tenho que entender que ou eu peço ajuda ou eu trabalho em equipe. O bom da equipe é isso, ter talentos complementares, sabe? Não dá para ter uma equipe com todo mundo igual. Perfeito. Impossível. Então, esse é um ponto. E aí depois vem entender seus valores, o que você não negocia e entender qual é o estilo de vida que você quer levar. Boa. Então, eu quero trabalhar como, de que forma, com que tipo de empresa. Então, esse é o olhar para dentro. Esse é o passo 2. Esse é o passo 2. Show. Para depois você olhar para fora. Quais são as possibilidades do mercado que se encaixam nesse perfil aqui? Então, primeiro entenda a vida que você quer levar, quem é você e depois o tipo de carreira que cabe nela. Aí é o terceiro passo, Top. onde você diz assim, não, eu vou por aqui, por isso e por isso. Eu vou empreender porque eu tenho habilidade para empreender, porque eu lido bem com as ciclicidades do mercado, porque segurança não é tão importante para mim, porque liberdade é um valor importante para mim. Então, eu vou empreender por isso. Eu quero dessa forma aqui. Aí, depois não tem jeito, não basta você escolher, né? Vamos entrar em ação. Então, para entrar em ação, você precisa planejar. Eu preciso de quê? Aí eu preciso fazer alguma formação, eu preciso investir dinheiro, eu preciso de quanto tempo para me preparar, eu vou ter perdas se eu fizer essa transição, que perdas são essas, como é que eu lido com essas perdas? Então, você faz um planejamento para isso, né? E depois, como qualquer planejamento, você precisa, obviamente, acelerar, você precisa corrigir, acompanhar, mudar. Então, é você planejar e você acompanhar a evolução do seu planejamento. Show. Então, aí sim, você está no processo. Show. Aí, voltando para o plano passo 2, né? Você falou aí a respeito de pessoas que falam assim, mas eu não sou bom em nada. Cara, até quem é bom em dar desculpa tem um caminho a seguir. Você pega ali suas melhores desculpas que fez com que você não progredisse na sua vida, você resolve e ensina as pessoas a resolver. Tá aí. Você é bom em resolver as desculpas. É alguma coisa assim, porque tem gente que é profissional em dar desculpa, né? Show de bola. Então cara, esse passo a passo aqui, eu tava ouvindo você falar e olhando, né? Eu não sei, de certa forma, eu fiz isso aqui, porém de forma intuitiva. Exatamente, de forma intuitiva. Mas, nesse processo meu, quando eu busquei ajuda também, eu também, muita coisa do que você falou aqui fez sentido para mim. Que foi essa coisa de, poxa, identificar quais são os seus valores. Eu aprendi esse lance de, poxa, qual é o tipo de vida que eu quero ter, qual é o tipo de emprego que eu quero ter. E você olhar para as oportunidades. Isso aconteceu meio que comigo, foi assim, ó. Eu sabia o tipo de vida que eu queria ter. Eu sabia o que eu não queria mais. Eu sabia os meus valores, sabia o que eu não queria mais. Eu sabia que tipo de vida que eu queria ter. Só que eu não sabia como que isso ia acontecer. E aí, Ana, só que o fato de eu ter clareza sobre isso foi o que me fez olhar para o mercado digital e olhar assim, cara, isso aqui para mim faz sentido. Isso aqui pode... Mas deixa eu te falar, é engraçado, né? Ó que coisa.
eu entrei para o marketing digital. Beleza, foi a minha escolha. Mas nessa de olhar para o mercado, que foi o passo 3, eu já tinha tomado a decisão e eu já tinha até pedido a demissão no meu emprego e eu já tinha sido corretor de imóveis antes. E eu falei assim, cara, eu posso ser corretor de imóveis. Porque a minha ideia era, eu quero morar no litoral, eu quero morar afastado da cidade, quero ter uma vida lá. E quais são as oportunidades que eu tenho lá? Poxa, eu fui corretor de imóveis. Então eu posso voltar a ser corretor de imóveis. É um bom lugar, inclusive, para eu trabalhar como corretor de imóveis. Sim. Essa foi a minha primeira ideia, cara. Quando eu fiz a minha progressão de carreira. Foi para trabalhar com corretor de imóveis. A minha ideia inicial era essa. E perceba que é um modelo que faz sentido com essa coisa da liberdade, autonomia. Total. E você poderia ter começado por isso e depois, né? Migrado. Exatamente. Você vê. E assim, como eu só me descobri no caminho. Porque, assim, hoje eu trabalho, eu tenho meus negócios na área do digital. Mas eu não tinha negócio nenhum nessa área. Eu não sabia. Eu só queria aprender como era que fazia aquilo, mas a minha intenção era aplicar isso no meu mercado de imóveis como corretor de imóveis. Então, assim, e eu ficava o tempo todo, como que eu posso construir negócios que baseado nesses pilares que eu identifiquei assim. E aí foi exatamente olhando para o mercado, dando o primeiro passo que eu consegui me encontrar. E assim, a gente não vai ter a resposta de primeira, né? Não. E às vezes, pessoas que passam pelo processo comigo, a gente monta um plano a médio prazo. Lilian, eu não aguento mais isso daqui, eu preciso de fato sair, mas o que eu quero está distante. Beleza, vamos construir um plano a curto, médio prazo, que não vai ser ainda o que você deseja de fato, não vai atender a todos os requisitos, mas já atende a alguns, já continua dando o seu retorno financeiro. Tem gente que não tem uma reserva financeira, tem gente que não tem um parceiro, uma parceira para poder apoiar, sei lá, um pai, mãe. Isso dificulta então, muito. Dificulta de fato. Então, vamos fazer uma mudança para algo que você consiga já ter um retorno, tá? E você vai trabalhando no seu outro plano. Não é aquela coisa, deixa eu pensar no plano B, C, não é isso. Eu não gosto de plano B, plano C. Mas tem momentos em que você precisa tirar a pessoa daquela realidade que está acabando com ela. Então, ela precisa de um passo ali, de um respiro para poder ir em direção ao objetivo dela. Ela vai atrás daquilo que vai patrocinar a transição de carreira dela de fato. Show. Show de bola. Lilian, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, baseado em tudo que a gente falou aqui, eu tenho a minha conclusão, né? Mas eu queria que você dissesse, você que é a expert aqui, vai ajudar a galera que está aí. Vida pessoal e vida profissional são duas coisas diferentes? De jeito nenhum, é tudo vida, é tudo vida. Tá tudo ligado, tá tudo misturado. Por isso que eu digo, não é sobre carreira, é sobre vida. Quando eu decidi, todas as vezes em que eu fiz mudanças na minha vida profissional, isso trouxe impactos maravilhosos em todas as esferas da minha vida. A minha vida pessoal mudou. Impacta, hoje, né? Sim, ontem eu estava com uma amiga, ela estava falando, caramba, é surreal como você mudou nesses últimos 2 anos. E de fato, conheci pessoas diferentes, amadureci, cresci. Então, tem uma série de coisas, vem mais retorno financeiro, vem mais realização. Então, naturalmente, você vai estar bem para as outras partes da sua vida. Uhum. Então, não tem separação. Se você não está bem, por exemplo, se você não está bem no seu casamento, o seu profissional não vai render da mesma maneira. Se você não está bem na sua vida profissional, isso vai reverberar no seu pessoal, vai impactar na sua saúde, não tem jeito, né? A saúde da gente termina sendo bombardeada. Quando eu estou bem, eu me cuido muito melhor, minha autoestima melhora, eu me sinto melhor, eu tenho vontade de malhar, eu tenho vontade de cuidar da minha saúde. É natural. Quando você não está bem em alguma esfera, você começa a largar outras coisas, né? Vai deixando de mão. Então, não tem separação. É vida. É Show. vida. Olha o meu olho como tá brilhando. Porque você falou isso aí, cara, muita coisa começou a fazer sentido aqui pra mim, né? Porque eu tenho algo dentro de mim exatamente que tem esses valores como principais, né? Às vezes eu ficava assim, eu vou focar em quê? Eu vou fazer o quê? Sabe? Cara, você não precisa fazer somente aquela coisa. Pega as coisas principais da sua vida ali que você tem como valor,
tenta trabalhar com aquilo ali tudo junto. Não é porque você vai falar de digital, vamos dar um exemplo no ambiente digital, que você não pode ensinar alguém que você não pode cuidar de sua saúde e transformar isso também em um negócio, né? Estudar, se aperfeiçoar e ensinar pessoas também sobre isso, já que isso é um valor para você. Então, você pode fazer tudo junto e misturado. Exatamente. Né? E mais uma vez, né? Trazendo sua bagagem. Trazendo sua bagagem. E não abrir mão dela, né? Exatamente. Era o que eu ia fazer quando eu decidi lá trazer minha bagagem de corretor que eu tinha parado de fazer há mais de anos e trazer isso de volta aqui para construir minha nova história. Entendeu? Inclusive então, assim, trazendo, né? Oi? Inclusive tá trazendo de volta, né? Por quê? Os novos negócios que estão vindo aí, não deixa de você trabalhar como corretor. Uma vez que você aprende, você não esquece mais, né? Agora não como corretor, mas... Mas é isso, né, cara? Eu sempre fui um exímio vendedor, né? Então, assim, cara, eu sempre fui e eu falo assim pra minha esposa, olha assim, cara, como você tem facilidade de vender qualquer coisa? E é qualquer coisa mesmo. Eu falo, cara, e é isso, né? No fundo, eu nunca deixei venda essa caneta. Eu nunca deixei de ser um vendedor. Essa é clássica. Eu nunca deixei. Vou te dar um cheque agora de R$1.000. Cadê? Só que eu te dou o cheque em branco, você precisa preencher agora e me devolver. Você tem 1 minuto pra fazer isso. Empresta a caneta aí. Empresta a caneta aí. Te vendo por R$500 agora. Mas assim... Eu sempre fui um exímio vendedor. Então, assim, cara, eu trouxe tudo isso na minha bagagem. Hoje eu respiro venda. Pô, eu mudei de área? Pô, mudei. Eu trabalhei 10 anos na área comercial, né? Poxa, beleza, mudei de área, mas eu trouxe tudo isso para os meus negócios hoje, para o que eu faço hoje, né? Então, isso é show. Agora, você trouxe uma coisa aí que eu quero te perguntar e te botar não é nem numa fogueira, mas é uma pergunta que eu acho que... Vamos ver aí como é que você vai lidar com a resposta e eu acho que as pessoas precisam disso. Você falou assim, cara, geralmente a gente não encontra, né, o apoio, né, do parceiro, da parceira. Para essas pessoas que estão passando por esse momento, que tem essa dificuldade, o que é que você pode trazer para elas aí como uma possível solução? Você realmente vai me colocar na sinuca eu falei para você que seria. Leandro, porque isso é real, né? Isso é a gente real. sabe que é uma dor real. E como é que faz? Como é que vai lidar com isso? Isso é real. Eu acho que o diálogo ele precisa existir. Eu acho que casamento é parceria e parceria significa, mais uma vez, eu vou entrar em valores aqui. Alinhamento de valores, alinhamento de objetivos, a gente não está falando só sobre amor. Então, se você tem um parceiro, uma parceira que não te apoia num momento como esse, eu não preciso dizer mais nada. Muda de parceiro. Então, faz progressão de relacionamento. Faz progressão de casamento. Eu acho que assim, a pessoa precisa pelo menos te ouvir e começar a perceber o quanto aquilo está impactando em você, inclusive no próprio relacionamento. Perfeito. Né? Então, esse é um ponto que precisa ser dialogado, de fato, mas assim, ninguém precisa te reconhecer, ninguém precisa te apoiar, é você com você. Porque quem vai viver todos os dias as dores e as delícias do seu trabalho é você. E se você acorda todos os dias sem ver sentido nenhum naquilo que você faz, o dinheiro que você está ganhando não está valendo a pena. A forma como você está vivendo não está valendo a pena. Então, normalmente, a gente quando repensa a vida, né, muita coisa vem junto, carreira, relacionamentos. Eu tenho exemplos maravilhosos. Tem uma pessoa que está fazendo uma mentoria comigo, em que o esposo dela diz, vai que eu te apoio em tudo. O que você precisa? Irado, o que você precisa, sabe? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas eu já vi casos de outros que estavam pensando no ticket. Estão pensando exatamente. Não apenas pensando, mas colocando na mesa. Poxa, se você sai, olha o que a gente está perdendo. Então, é óbvio que isso precisa ser discutido, é óbvio que isso precisa ser colocado na mesa, mas para os dois pensarem numa solução para que tudo fique bem. E outra coisa, Lilian, certifique-se de que você está comunicando da forma correta. Exato. Certifique-se de que aquela pessoa está entendendo a linha que você está
Porque às vezes sua cabeça você tem um planejamento, você tem algo que você quer fazer e você já vê tudo dando certo, mas você não sabe passar. Eu sou assim com minha esposa. Exato. Tá tudo aqui. Se a pessoa não... e ela... Tudo aqui, meu bem. Se a pessoa tá não tudo entender... aqui, meu bem. E ela olha assim e fala... se a pessoa não entender, vai ser muito difícil ela te apoiar. Maravilhoso. Eu sou um exemplo vivo disso. Show. Tudo que eu tô vivendo hoje, tudo que eu vou viver, há muitos anos tá na minha cabeça, só que eu não tava sabendo passar. E, cara, me apoiou desde o início, mas apoiava assim, tá, eu vou te apoiar, mas eu não tô enxergando, sabe? Então... Perfeito. Cara, mas eu vou te falar, eu passo por isso sempre. Assim. Eu também. Minha esposa me apoia em mas... tudo, ela me apoia em tudo. Só que às vezes eu tô viajando muito além da maionese, e aí eu falo com ela assim, meu bem, você entendeu? Ela... Eu confio em você. Eu confio em você. Mas é nesse ponto que, por exemplo, o meu processo ajuda. A pessoa vai ter clareza de por que quer mudar, por que tá mudando. Eu costumo dizer que você, para fazer, eu quero empreender, eu quero sair do meu emprego e empreender, eu quero largar um concurso para empreender. Tá bom, tudo bem, mas por quê? Então, as pessoas dizem, eu preciso ter coragem para isso. Não, você não precisa ter coragem. Você precisa de duas coisas. Clareza, eu tô indo para ali, para aquele ponto, por isso e por isso. São esses os motivos que estão me fazendo querer ir para lá. E segundo ponto, planejamento. Se você tiver clareza e se você tiver planejamento, o medo vai embora, vai ficar o frio na barriga, a ansiedade. Mas você tem um mapa, tem um passo a passo e você sabe por que você está fazendo aquilo. Aí vem a convicção, então, né? O medo vai embora. Exato. Show de bola. E é isso que tá. Apesar de eu ter não conseguir passar tudo que tá na minha cabeça pra minha esposa, é uma coisa que faz que assim, a gente 100%, né? A gente se apoia, não é nem 100%, eu posso dizer que é 1000%, é que eu consigo transmitir confiança. Então, assim, eu transmito confiança, então isso foi uma das formas que eu encontrei, né, de tratar qualquer coisa com minha mulher, porque eu sou o tipo de investidor mais arriscado. Só que eu passo muita confiança. É uma habilidade que você precisa. Eu passar sou o cara, confiança. eu sou o cara que eu visto a camisa e falo assim, cara, ela me conhece. Então, assim, toda proposta nova que eu levo para ela de mudança, ela sabe. Se ele se propor a fazer isso, ele vai fazer. E eu deixo claro o meu comprometimento com isso. Porque... E o que vai impactar no relacionamento. Exatamente. Não é nem questão do relacionamento, cara, mas é o fato do meu compromisso em fazer aquilo acontecer, porque às vezes também a pessoa, ela quer, ela tem um desejo, mas às vezes o casal, ele tem experiência de, poxa, mas você fala isso a vida toda. Você fala isso sempre. Exatamente. Então, tem esse ponto, né? Então, se você sabe, como você você traz clareza, você realmente tem um planejamento, você mostra, você tá convicto daquilo e você sabe passar confiança, porque eu acho que o parceiro ele ajuda o outro quando ele consegue olhar e falar assim, poxa, aquilo que ela tá falando é real, eu consigo ver verdade nisso e eu confio nela para executar isso. Talvez o problema seja a falta de confiança. Sim. E aí, né? Aí eu vou trazer aqui agora o passo 2, né, do que eu falei aqui. Criar um método também. É o que eu acredito, né? Depois que você se certifica de que você está passando com exatidão aquilo que está na sua cabeça, seu planejamento, trouxe segurança ali pro seu parceiro, pra sua parceira, cara, não acaba ali. Agora comece a alinhar o estilo de vida que vocês vão começar a ter para alcançar aquele objetivo. Exato. Que eu falo com minha esposa. O momento agora é de se ferrar. O que é se ferrar? É dormir mais tarde, acordar mais cedo, é abrir mão de final de semana, abrir mão de tantas coisas que antes, quando não tinha os objetivos bem definidos, era um estilo de vida que tinha, agora é outro. Então tá na hora da gente... E aí no assunto também de saúde, né? Cara, tá na hora da gente se ferrar. Porque eu falo se ferrar, eu falo se lascar. Abrir mão dos prazeres, se lascar, né? Porque, meu irmão, você vai fazer coisas que você não quer fazer, aquilo ali vai doer. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, durante um ano a gente vai sofrer isso, mas é por um bem maior. Isso aí estando alinhado, porque às vezes a pessoa até te apoia, mas ali quando você começa a entrar naquele ritmo ali, a pessoa começa a não entender, começa a ter ruído no relacionamento,
né? Então, Exatamente. até mesmo para quando chegar no momento do ruído, lembra que a gente conversou na data tal horário, então... Exatamente. A jornada, principalmente assim, porque quando você faz uma transição, né? Eu vou para uma nova área dentro da minha área, sabe? É diferente. Mas quando você começa uma jornada empreendedora, por exemplo, isso muda o cenário, exige outras coisas de você e quem está do lado precisa entender isso. A gente não tem hora, né? Tem dias que essa semana eu dormi todos os dias de madrugada porque eu tô focada em uma coisa, sabe? Durante um ano do meu processo todo no início, eu fazia tudo absolutamente sozinha. E não porque... Por vários motivos. Primeiro, porque eu ainda não tinha encontrado as pessoas certas para poder me ajudar, pessoas com as quais eu me identificava. Então, eu fui tentando muita coisa naquela coisa, né? Vamos tentar aqui, vamos ver o que é que deu, o que é que não deu. Então, assim, é uma jornada onde você tem que aprender, onde você tem que se transformar numa pessoa que você ainda não é. Então, quem está do lado precisa tá consciente disso e entendendo, embarcar na jornada também. Vou fazer outra pergunta Vai fazer agora. outra? Vou fazer que eu tô mapeando Não vou te cortar não, que se você... Tô mapeando o pensamento da galera, né? Tipo assim, primeiro essa coisa quando você falou assim, do apoio do parceiro. Pô, a pessoa que realmente tá passando por isso, ela precisa de ajuda. E aí por isso que eu perguntei. E aí eu sei que tem uma outra questão que eu acho que leva muita gente a ter medo, que é filho. Sim. Caramba, filho, né? Nesse momento de você tomar uma decisão aí, de fazer uma transição, de mudar. Porque, assim, tem gente que vai simplesmente fazer uma mudança de emprego. Tem gente que vai fazer uma mudança, né, realmente aí radical. Enfim, vou deixar de fazer o que eu fiz para empreender. Talvez na mesma área, talvez em uma área completamente diferente, porque aquilo sempre foi o meu sonho e estava lá, enfim. Vamos lá. Mas eu sei que tem muita gente que pensa assim, eu até gostaria, mas tenho medo porque os meus filhos é a questão, é o centro. E aí, como é que lidar com isso? Isso é um peso para os coitadinhos. Não é? Boa. Eu acho, se eu não quiser mudar para ser melhor e ensinar isso para eles, qual o sentido? Uau. Se não for... No momento em que eu busco me transformar, isso não vai reverberar só em mim. Meus filhos vão me ver de uma outra forma. Hoje, os meus filhos... A minha mais nova tem 6 anos e ela entende. Ela diz, o horário que mamãe está trabalhando, a gente não pode entrar lá. Ela sabe do quanto é importante. Ela diz, quando eu crescer, eu quero ter o meu trabalho. Meu filho entende isso também. Tudo é negociado. Então, eles sabem que eu estou num período, por exemplo, de mais fluxo de trabalho. Nesse momento, eu vou ser um pouco menos mãe no sentido de intensidade. E eles sabem disso e eles já entendem que isso não significa menos amor. Agora... Eu tenho filhos, sim, e eu precisei também, por isso, fazer uma transição um pouco mais lenta, colocar algumas questões na mesa, né, financeiras, etc. Então, eu precisei ter mais cautela do que o que eu teria. Cautela no sentido de investimentos financeiros, de passos, de momentos para poder largar, né, abrir mão de uma fatia X do salário por conta disso. Então, isso entra na parte do planejamento. Mas filho não pode ser desculpa para você se continuar infeliz, porque depois ele vai entender, inclusive, o que? Caramba, minha mãe ficou infeliz, meu pai ficou infeliz por minha causa. Então, não é justo com você e com eles. Ou então ele pode ser um adulto infeliz no trabalho e pensar, mas meu pai e minha mãe também passou por isso. Exatamente. É isso que eu ia falar. A criança, mas conseguiu ela pode me dar uma boa educação, conseguiu me dar tudo, e por que eu não posso fazer isso também? Isso. Isso pode virar uma crença, né? É um modelo. Exatamente. E você pode ajudar muito seus filhos, cara, se você tomar decisões como essas, porque ele não vai entender ali conscientemente, mas ele vai sentir que mamãe e papai fez uma transição, né? Fez uma progressão de carreira, não de forma, né, nesse sentido, mas quando ele estiver na fase adulta, ele vai entender que isso não é um problema, porque desde criança ele vê a mãe mudando, a mãe buscando a melhor, a mãe fazendo isso, fazendo aquilo, sempre buscando o melhor, então ele vai ter esse mesmo comportamento.
Exatamente. Aí se vê a mãe ali o tempo todo naquilo ali, e conversando no telefone, falando com fulano, eu tenho medo de largar minha estabilidade, meu Deus, isso é tudo que eu tenho. A criança cresce e fala assim, é isso também, meu primeiro emprego eu vou segurar pro resto da vida. É o espelho, o que é que você vai passar? E o meu filho tem uma história muito engraçada, né? Muito bacana com a minha transição. Hoje ele fala isso para Deus e o mundo, né? Porque quando ele tinha mais ou menos uns 8 anos, né? Ele estava fazendo algum trabalho da escola, qualquer coisa do tipo. Mãe, o que você é hoje? É o que você queria ser quando você era criança? Nossa. Eu já tava mal ali profissionalmente. Então eu falei, caramba, tá tudo errado. Não era assim que eu gostaria de estar. Mini coach. Não era dessa forma, né? Isso daí me deu, realmente foi o que estava faltando. Me trouxe várias reflexões mais profundas. Eu falei, o que é que eu tô passando pro meu filho? Uhum. Né? E daí, a partir daí, a mudança de fato começou, né? Hoje ele sabe dessa história, né? E aí ele fica, pô, eu gosto quando você tá trabalhando, porque você foi por minha causa. Caramba, que alinhamento, né? Que alinhamento, exatamente. E sobre criança, né? No meu caso, não filho, mas sobrinho. Toda vez que eu tô com meu sobrinho, eu me sinto um pouco mais rico. Por quê? Porque eu ensinei ele desde quando ele era criancinha, por exemplo. Meu irmão ia deixar ele na casa de minha mãe para ir trabalhar, né? Não é que seja errado, mas o drive mental que estava sendo colocado na cabeça dele era: papai tem que ir trabalhar porque papai tá duro e precisa fazer dinheiro. Então assim... Mas o pai dizia isso pra ele. Entendi. Sabe? Papai tá duro, papai precisa trabalhar para comprar isso e aquilo. Então, tipo assim... Ó que choque, a transição ali de deixar de estar com o pai que ama, tanto ama, para estar num local que talvez naquele momento ele não queira estar. Por quê? Porque falta de grana e não sei o quê. Aí tudo isso é crença. E aí eu ensinei para ele, toda vez que eu ia trabalhar ou fazer qualquer coisa, eu falei assim, ó, titio tem grana, titio é rico, titio só tem que fazer isso, porque titio tem que fazer mais dinheiro e tem que dar uma vida boa pra vovó, tem que... É a vontade de titio, mas titio tem dinheiro, tem grana. Motivações diferentes. Titio pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Você ensinar realmente motivos diferentes. Então, toda vez que eu vejo ele, eu brinco assim, eu falo, e aí? Aí ele fala, meu tio é milionário. Meu tio é milionário, hein, meu tio? Você é milionário, né? Eu fico, pô, sou milionário. Isso aí que você falou também, né? Tipo assim, você aí que é pai e mãe, né? Que às vezes tá pensando assim, pô, tá colocando a carga, a desculpa no filho. Eu sempre falei assim, cara, seu filho eu sempre tive essa ideia, né? Pra mim, meu filho, cara, é meu maior motivo pra eu fazer as coisas que eu mais quero fazer na vida, né? E aí, entenda que esse tipo de comportamento que às vezes ter medo, né? Não fazer por super proteção aí, por achar que você tá pensando em seu filho, você pode, na verdade, estar construindo uma crença porque um adulto infeliz profissionalmente, insatisfeito, que chega em casa, reclama todo dia do trabalho e vai construindo na cabeça do seu filho duas coisas, né? Ou ele pode entender que ele também vai ter que ser assim quando crescer, sim, ou então ele vai dizer assim, cara, não tô nem aí para trabalho, velho. Trabalho traz infelicidade. São dois tipos de crença que você pode estar construindo. Então, se você realmente está preocupado com seu filho, eu acho que você pode agora refletir sobre um outro ponto de vista. A gente não pode confundir, né? A cautela com a paralisia. Perfeito. E a gente precisa entender os desdobramentos disso. Então, criança entende, criança não, sabe? Às vezes o nosso grande erro é tratar as crianças como pessoas que não entendem. Meus filhos hoje questionam tudo, às vezes eu até fico cansada, mas faz parte, eles precisam questionar, eles precisam entender. Outro dia eu ouvi da minha filha, ela, por exemplo, essa coisa do trabalho. Mãe, se você tá dormindo mais tarde todos os dias, você não vai conseguir render bem, então vá dormir. Boa. Então, ter esse diálogo aberto, claro que no nível que uma criança consiga compreender. Perfeito. Obviamente, né? Você vai usar termos, vai usar, né, uma forma de dialogar diferente, mas eles precisam entender que trabalho não é essa... As pessoas usam o trabalho como um fardo. Falei, caramba,
aquilo que me dá o sustento, aquilo que, sabe, que faz com que eu construa a minha vida. Por isso que, mais uma vez, eu falo, não é sobre carreira, é sobre vida. No momento em que você tem um trabalho, que você gera um retorno financeiro, você proporciona para você, para os seus, momentos maravilhosos. Então, essa coisa de, poxa, o dinheiro não traz felicidade, talvez seja por isso que você esteja infeliz hoje no seu trabalho, porque a sua fonte de renda é uma fonte de dor para você. Perfeito. Então, não dá para ser dessa forma. Não é só sobre pagar boletos, né? É sobre ver sentido no processo, é sobre você se sentir mais realizado também. Então, se é para ser feliz, se alguns podem ser felizes, então é para mim também, é assim que eu quero. Mas boleto é um grande herói, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu ouvi uma caixinha de perguntas de um grande influenciador aí, e aí mandaram pra ele assim, nossa, estou procrastinando, não consigo fazer nada, o que é que eu faço? Aí ele pegou e perguntou pra uma pessoa que tava do lado assim, o cara fez, arruma uns boletos pra pagar? Você se mexe na hora, arruma uns boletos que você começa né? Show. Lilian, muito obrigado Esse pela sua papo tá participação. animal, viu? Obrigado demais. Fala aí, onde que a galera te encontra, né? Onde é que elas podem te encontrar depois, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E fala um pouco do seu trabalho, o que você faz. Deixa suas considerações finais aí pra gente encerrar esse episódio. Pronto, segura aí essa pergunta que o Menando fez, né? E acrescentar agora, né? Não que... Quem sou eu para acrescentar o quarto passo, né? De tudo aquilo ali que a gente começou. Aqui. Quem sou eu para acrescentar? Mas, vamos lá. Desde pequeno, eu nunca fui um exímio estudante. Nunca fui aquela pessoa alinhadinha, certinha. E eu tive muita dificuldade, assim, na minha infância em relação aos estudos, né? Não acesso à educação, porque eu tinha as melhores. Mas, realmente... Porque desde criança eu sempre gostava mesmo. Não gostava. Né? Não precisa ficar rodeando pra ficar falando. Não né? gostava. Eu não gostava de Eu estudar. também. E conheço poucas pessoas que gostavam. Exatamente. Eu gostava. Eu conheço poucas. Estou dizendo. Antes que eu não conheço nenhuma. Eu conheço poucas. Hoje eu amo. Você vê, né? E o que é que eu aprendi na infância, né? Com um grande filósofo, o seu José Fernandes, meu pai. Ele falava o seguinte. O que é que eu fazia o ano todo? Eu fingia que estudava... Ele também fingia que tinha acesso ali às notas, à minha progressão na escola, mas quando chegava no final do ano vinha a bomba. A bomba fui para recuperação de não sei quantas matérias, né? E aí era quando ele recebia a notícia ali e rolava aquele atrito, aquele estresse e ele falava. Ele falou assim, véi, quando uma merda acontecer, você dá um grito, bota o pi aí, viu, Carlito? Dá aquele grito e fala assim, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Na hora que der a primeira merda, você para e dá um grito e pede ajuda, né? E o quarto passo é justamente isso. Se você pegar todos esses passos aqui que a Lilian passou e não consegue colocar em prática sozinho, cara, pede ajuda. Boa, perfeito. E com base ao que Exatamente. Menandro fez a pergunta aqui, fala aí, Lilian, o que é que você faz hoje na prática? Como é que você pode ajudar essas pessoas que estão preocupadas, estão com medo? Como é que você pode estender as mãos para ela? Me fala aí para onde é que essas pessoas podem te encontrar, rede social, tudo, e peçam ajuda, né? Maravilha. Pedir ajuda é fundamental. E só para fechar, antes de falar de onde as pessoas podem me procurar, essa coisa da escola, e aí muita gente leva isso para a vida, né? Se você pegar a escola hoje, a escola de 100, 150 anos atrás, é a mesma coisa. Uhum. Todo mundo sentado numa cadeira, todo mundo tentando tirar a média ali para passar, todo mundo tentando ser mediano, ninguém se destacando, as pessoas só estudando para aquilo onde elas são fracas, e isso a gente leva para a vida, né? Verdade. A gente fica o tempo todo tentando, né, ser bom em quase tudo, entender um pouquinho de tudo e esquece de explorar aquilo que a gente tem de melhor. E eu acho que a escola Boa. falha muito nisso, e eu falo isso com muita tranquilidade porque é o meu lugar. Então, eu acho que existe um erro muito grande. As pessoas não são iguais, né? Cada um tem potencialidades diferentes e a gente precisa entender isso. E dentro dessas potencialidades, quando você entende que te falta alguma coisa, vem e ajuda. E ajuda em várias esferas da vida da gente.
Hoje, para conseguir dar alguns passos na minha jornada empreendedora, eu precisei de ajuda de várias pessoas. Menandro hoje é uma pessoa que está me ajudando. Então, é preciso você ter essa clareza, preciso de ajuda. E quando as pessoas sentem que querem, que precisam dar novos passos profissionais, é essa ajuda que eu ofereço. Boa. É sentar e dizer, olha, para você, Hugo, para você, Menandro, é interessante que você vá dessa e dessa forma. As pessoas perguntam para mim, Lilian, é coaching? Não, não é coaching. Eu tenho formação em coaching, mas aí entra ter clareza dos talentos. O meu melhor papel é como orientadora. Eu faço parte do processo. Então, toda a minha formação foi de orientação de carreira. De fato, é isso que eu aplico. Criei uma metodologia para isso, para que você que hoje está querendo fazer mudanças profissionais, mas que por algum motivo tem medo, se sente insegura, não sabe por onde começar, então eu vou sentar, eu vou entender o seu problema, entender o seu perfil e construir junto com você. Não sou eu, somos nós que vamos construir para que você entenda, para que você descubra. Olha, eu vou dar o seguinte passo. A minha mudança profissional, o que eu vou fazer agora é isso, dessa e dessa forma. Então, encontrar o caminho profissional onde você se encaixa no mercado, onde o seu perfil se encaixa, o que é que faz sentido para você, para que você tenha mais realização, mais retorno financeiro, para que você construa aquilo que você entende como sucesso para você. Show. Top demais. Customizado. É customizado. Esqueci de falar a rede Top. social. Então, quem quiser me encontra lá no Instagram, Prof. Lilian Simplício. Então, vou ter o maior prazer em poder ajudar. Do mesmo jeito que eu tive o maior prazer de bater esse papo aqui hoje. Show. Adorei. Muito Também. obrigada. Foi muito, muito bom mesmo. É uma pena que tem que acabar, né? É, exatamente. Mas Quer é dizer, isso, não gente. tem que acabar também, né? Tem, né? Aqui é sem regra. Mas foi muito show. Show. Incrível, incrível. Gostei também demais, viu, Lilian? Muito obrigado pela sua presença. E, gente, estamos finalizando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu!